नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम
प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यं नाम्ने हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावनी तुलसी देवै प्रिया प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज and Nityalila प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदमान भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज simultaneously offer my humble respectful धन्यवाद to now lotus feet of Nityalila प्रविष्टम विष्णुपाद Ashtottara Sadhana Bhakti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavis and presented all of my
a respectful guest. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitilila Prabhiswami Vishnupada Suttarashata, Shrimad Bhaktivedanta Srila Rama Goswami Maharaj e Nitilila Prabhiswami Vishnupada Srila Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Ao mesmo tempo, presto minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitilila Prabhiswami Vishnupada Srila Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj, e também a Nitilila Prabhiswami Vishnupada Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Rakshidhara Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, também a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e minhas reverências aos meus convidados, muito respeitáveis, presentes aqui nesta noite. I will not take too much of time. My time is very short. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, né? O tempo é muito curto. In this material world, two things not wait for anyone. Existem duas coisas nesse mundo que não esperam por ninguém. What is that? Time and time. São o tempo e a maré. Não esperam por ninguém, não é verdade? Tempo e maré. The arms on the clock, always moving. Tick, 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 tick. Os ponteiros do relógio não param de se mover, não param de contar a hora. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. And you can also touch your heart. Você também pode tocar o coração. That also, every second. Vocês também podem encostar no coração de vocês e sentir o batimento cardíaco a cada segundo, a cada instante, né, batendo, batendo. But this one day, this heart will be stopped. Mas até mesmo o seu coração um dia vai parar de bater. Do you believe or not? Vocês acreditam nisso? Who believe? Quem acredita nisso? One day, your heart will be stopped. Um dia o seu coração vai parar. Then what will you say? E aí o que você vai dizer nessa hora? Say, Você não vai mais conseguir falar nada. That is called the, when the heart will stop, no making sound, that is called. Quando o seu coração parar de bater, significa que você morreu. This is sure and certain. Isso é uma verdade certeira. You will die or not? Você vai morrer ou não vai? Is it true? Vai. If you believe or not believe, one day we die. Quer você creia ou não, a verdade é que todos nós iremos morrer um dia. And this is the absolutely truth. Because you can't conquer the death. Isso é verdade absoluta, porque ninguém consegue vencer a morte. Ninguém. This philosophy is saying jatasya dhruva mittu dhruvam. One who takes birth and you will die. Porque todos que nascem, morrem. But one thing, we don't want to die. Mas tem um porém. A gente não quer morrer. Raise one hand who wants to die. Levante a mão quem quer morrer. When your depression coming or thinking I will die. Quando você se sente But your deprimido, normal brain, normal senses, you cannot say I will die. quando você se sente deprimido, você tem vontade de morrer. Mas quando você está num dia normal, nos seus sentidos comuns, normais, você não pensa em morrer. But absolutely truth. This is absolute truth. One day we die. Mas a verdade absoluta é que nós um dia iremos morrer, todos nós. But what is that day? Mas o que é a morte? Who can say? Quem pode dizer? There are no guarantee. Tomorrow will live in this material. A gente não tem nem mesmo a garantia de que vai estar vivo amanhã. And any second, any moment, just I told, the heart pumping will be stopped.
A qualquer segundo, a qualquer momento, o seu coração vai parar de bater, eu falei, né? But our scriptures actually, before give up this body, you have to inquire yourself. Where have you come from? After your death, where will you go? Mas antes da gente morrer, a gente deve se perguntar: de onde eu vim? Para onde eu vou depois da minha morte? And who are you? Quem sou eu? And what is the relationship between in this material world, your wife, children, will? Qual a minha verdadeira relação com esse mundo, com a minha mulher, com o meu dinheiro, com meus filhos? When you born, you brought something. O que você trouxe consigo quando você veio para esse mundo? Alguma coisa você trouxe? You understand? Vocês entenderam a What did you pergunta? bring with you? O que vocês trouxeram consigo quando nasceram? What did you bring? O que vocês trouxeram? You came an empty hand. Você nasceu de mãos vazias. You did not bring one penny with you. Nenhum centavo você trouxe consigo quando nasceu. Or when you give up this body when you die, also you will not take one penny with you. E da mesma forma, na hora da sua morte, você não vai conseguir levar nem mesmo um centavo com você também. This is true or not? Isso é verdade ou não é? First you understand this philosophy. Primeiro, busque compreender essa filosofia. You have come empty hand, or when you give up the body, also you will go empty. A gente veio de mãos vazias e iremos morrer de mãos vazias. But before coming and going between, now we are doing many things. Mas, entre nascer e morrer, a gente faz tantas coisas nesse mundo, né? My wife, my husband, my son, my daughter, and that is called the I-ness and my-ness is going on this. Então a gente tem tantos sentidos de posse, identidade nesse mundo, né? Minha esposa, meu filho, meu dinheiro, minha casa. I-ness and my-ness. Sentido de identidade e sentido de posse. This is mine, this is yours. E a gente pensa, isso é meu, mas isso aí é seu. But when you will die, close your eyes, no one goes. Mas no dia que você morrer, seus olhos se fecham e ninguém vai com você nessa hora. For this is our spiritual science, discourse these things. You have to inquire yourself. Where have you come from? And who are you? Então a nossa ciência espiritual diz que nós devemos nos perguntar: de onde eu vim? Quem sou eu? She also asked John, what is your name? Então ela perguntou, né? Qual é o seu nome? What is your name? Qual é o seu nome? Allah. Casey. Whose name? Your body's name, your soul's name? Então Casey é o nome do seu corpo ou o nome da sua alma? Your body's name. True. Sim, é o nome do seu corpo. What is the name of your soul? Mas qual é o nome da sua alma? We don't know. Você não sabe. This is true. If Verdade. I ask everybody, one by one, this answer, everybody will give the same answer. Então isso é verdade. I don't know. What is the name of my soul? Se eu perguntar para cada um de vocês, todos vocês vão dar a mesma resposta. Eu não sei o nome da minha alma, só sei o You nome are do meu saying corpo. my body. É engraçado, a gente diz assim, meu corpo. Who is I? Então, meu cabelo, meu braço, meu corpo. Mas quem é o eu, então, que possui o corpo? That's why I give an example. You are saying my house. Um exemplo similar é quando a gente fala assim, minha casa. That means you are not house. You are saying this house belongs to me. Então, quando você diz minha casa, significa que você não é aquela casa, mas que a casa é sua, ela te pertence. So in the same way, we are saying my body. So who is I? Então, da mesma forma, a gente fala assim, meu corpo. Who is Né? he? But who is she? Who resides in this body? Então, o corpo é seu. Então, tem um eu que possui o corpo. Quem é esse eu? É homem, é mulher? Quem é ele? You are saying my house. Que nem quando a gente Pode diz ser. minha casa. My house. That means this house belongs to me.
Quando a gente diz minha casa, significa essa casa pertence a mim, ela é minha. That means you are living in this house. For this regard, you are saying, my house. Você vive naquela casa, por isso você diz minha casa. Who is living in this house? This body. Quem vive na casa, mas agora na casa desse corpo? Quem vive nessa casa do corpo? What is his form? Qual é a forma dele? You understand? Vocês entenderam? What is the form of your soul, Atma, who resides in this body? This body is working. Qual é a forma da sua alma? Né? Afinal de contas, o seu corpo só funciona porque a sua alma está dentro do corpo. So for this regard, our scripture is saying, Areva Atma Drushtapa Shrotapa Nididhyasi. You try to realize about your soul, who resides this body is working. Então, por isso que as escrituras dizem que a gente deve buscar compreender, buscar saber quem somos nós, quem é a alma. Afinal de contas, o nosso corpo só funciona por causa da existência da alma. You are giving the body, you are giving the food for your body. Geralmente o que acontece? A gente vive a vida apenas alimentando o nosso corpo. For this regard, body is working, growing up also. Então, por isso que a gente cresce, a gente vive, porque a gente alimenta o corpo. But our spiritual science is when you are not giving the food for your soul. Mas a ciência espiritual explica, nós não estamos alimentando a nossa alma. So these things we also try to discuss. What is the food for your soul? E o que a gente está tentando discutir é qual é o alimento da alma. Qual é? And what is the form of the soul? Where is it? E como é a What forma is da it alma? doing? Qual é a forma da alma? Onde está a alma? O que a alma está fazendo? You inquire yourself. If you are not inquisitive mode, you will never develop your spiritual life. Então a gente deve buscar se perguntar essas coisas. E que na verdade, se a gente não tiver esse desejo de saber sobre isso, a gente nunca vai poder desenvolver nossa vida espiritual. Just a given example, one small boy. He was sitting under an apple tree. Vou dar para vocês um exemplo de um rapaz, um menino. Um menino que estava sentado embaixo de uma macieira. He noticed where the apple ripened and one by one apple falling down on the ground. E ele estava sentado embaixo da macieira e ele viu que uma a uma as maçãs da macieira elas caíam no chão. Then he's thinking, when apple falling down and still at 90-degree angles and still falling on the ground. E ele observou, essas maçãs todas, quando elas caem da árvore, elas caem fazendo um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Not 60-degree angles, not 80-degree angles, not 30-degree angles. When the fruit, apple, falling down from the branches of the tree and straight, that means making the 90-degree angles and falling down. Quando essas maçãs caem da árvore, da macieira, elas não caem fazendo um ângulo de 60 graus, de 80 graus ou de 30 graus, não. Elas caem fazendo um ângulo certinho, um ângulo reto, 90 graus com o solo. Not going up, not going this side, not this side, but straight and falling on the ground. E elas não caem meio de lado, para um lado, para o outro, não, elas caem retinho no chão. We are also looking and when fruits falling down from the trees. A gente também, né, quando está perto de uma árvore e vê uma fruta caindo, a gente vê essa mesma cena, não é? But we are not thinking why this fruit straight and down on the ground. Mas a gente não fica se perguntando do porquê do fruto cair certinho com ângulo de 90 graus com o solo. Many years he also researched this philosophy. Why? Mas esse menino, ele queria saber, ele ficou muitos anos estudando, procurando saber o porquê do fruto cair exatamente 90 graus com o chão. He wrote many theses about this subject also. E essa pessoa depois ele escreveu muitas teses sobre esse assunto. Then finally he researched, gave the decision. That is called the law of gravitation.
Então, finalmente, ele chegou a uma conclusão. Qual é a conclusão? A lei da gravidade. Who was that boy? Quem era esse menino? Isaac Newton. Era Isaac Newton. Todo mundo conhece Newton. The great scientist. Um grande físico All over the cientista. world, everybody know about it. Todas as pessoas no mundo inteiro ouviram falar de Isaac Newton. Why I'm saying? Because he was thinking. Inquisitive mood come. Then he researched. Then he manifested this law. Então, por que eu dei o exemplo dele? Primeiro, ele se perguntou, ele queria saber, ele estudou e finalmente chegou na conclusão da lei da gravidade. In the same way, our spiritual science discourses this philosophy. Who am I? Why have I come in this material world? Então, nossa ciência espiritual ela vai tratar exatamente desses temas. A gente buscar saber quem sou eu. Why am I suffering three folds of mind? Por que eu vim para esse mundo? Por que eu estou sofrendo tanto nesse mundo? How will I deliver from these three folds of mind? E como que eu posso me libertar desses sofrimentos materiais? Who is happy in this material world? Raise one hand. Levanta a mão quem é feliz nesse mundo material. If you have a lot of wealth, money, wife, children, are you happy? Mesmo você tendo muito dinheiro, uma linda família, uma esposa, filhos, você é feliz? Raise one hand. Levanta a mão. Tem Who alguém is feliz? happy? Por favor, levanta a mão. One hand, two hands, three hands. Tem mais 6 pessoas que disseram que são felizes. Are you happy? Você é feliz? Maybe temporary happy. Talvez uma felicidade temporária. Just this moment you are happy. Agora você está feliz. Actually you are not happy. Mas na You are verdade, suffering three folds of mind. você, ninguém é feliz de fato, porque todos nós estamos sofrendo 3 tipos de misérias e sofrimentos que o mundo material inflige sobre todos. Just 1 hour, the AC is not coming, all you sweating or not? Dá um exemplo. Por faz uma hora que o ar-condicionado está desligado. Todo mundo está suando muito, não é mesmo? De calor. Are you happy? Vocês estão felizes com esse calor, não? You are thinking, when the AC will come, when the light will come. Ai, quando que vão ligar esse ar-condicionado? Quando que vão ligar? É isso que você está pensando. Are you happy? Então, felicidade. This is the philosophy, no? Because in this material no one is happy. If you have wealth, money, wife, children, you are not happy. Or if you say, yes, I am happy with my all this wife and all these things, that is called a temporary happiness. Just few seconds, few moments, few days. Na verdade, ninguém nesse mundo é feliz, né? Mesmo a gente tendo muito dinheiro, família, marido, esposa, tudo, a gente não é feliz. Mas mesmo que a gente se considere feliz, de qualquer forma é uma felicidade temporária. Ela dura alguns dias, algumas horas, alguns instantes da felicidade. But why I am saying in this material world you cannot get the permanent happiness. Por quê? Porque nesse mundo, na verdade, nesse mundo em que a gente vive, não é possível alcançar uma felicidade permanente. So for this regard, our spiritual science saying you have to come one place, then you will get permanent happiness. Então, como nesse mundo não há felicidade eterna, felicidade permanente, nossa ciência espiritual explica que a gente tem que ir para um lugar onde sim, é possível ter felicidade permanente. Where will go? You will get the permanent happiness. Que lugar é esse que a gente pode ir e onde a gente pode alcançar a felicidade permanente? So our spiritual science gives this message. Back to God, back to home. Então a ciência espiritual vai dar essa mensagem de volta ao lar, de volta ao Supremo, a Deus. If you will not return back to your home, you will not be happy. Se a gente não voltar para casa, a gente nunca vai ser feliz. And God is waiting for you. Deus, Ele está esperando por você. Bible many places also discuss these things. Our same thing, our Ved, Quran, Upanishad, Srimad Bhagavad Gita, many saying same thing. Just different language,
different way explain this. The English word just saying same wine, just different bottle. Então, na verdade, essa mensagem também está presente na Bíblia. A mesma mensagem, apenas apresentada de forma diferente, com uma linguagem diferente, como diz o provérbio, né? O mesmo vinho em diferentes garrafas. That means philosophy is same philosophy. Just different way, different language, different way. Our spiritual master, they discuss these things, how everybody can understand according to their level. Então é a mesma mensagem que os nossos mestres espirituais eles vão apresentar de diferentes formas, até mesmo com diferentes linguagens, diferentes idiomas, para as pessoas de diferentes níveis poderem, né, se acercar dessa verdade espiritual. So now coming in my subject, actually this human life is very, very rare. Então, voltando ao meu assunto principal, né, essa vida humana é muito rara. After 8.4 billion pieces, Lord mercifully gives this human body. Na verdade, Deus ele só dá a oportunidade da gente nascer no corpo humano depois que a gente já encarnou em 8.400.000 espécies de vida diferentes. There are no guarantee again you return back the human body or not. E tem uma outra coisa, a gente não tem nenhuma garantia de que a gente vai voltar a encarnar como um ser humano. So maybe you say, what is the difference human body and others, animals, cats, dogs body? Mas aí você pode se perguntar, né? Mas qual a diferença entre nascer como um ser humano e nascer como um gato, cachorro, um animal? Our spiritual science very clearly explain 4 things are common: human body and animal body. A nossa ciência espiritual explica que há 4 coisas em comum entre uma vida de animal e uma vida de um ser humano. Ahara nidra vaimaitunancha samanna etat pasu vinarana dharma tesam adhika visesa dharmena hina pasu samana. Very carefully listen. 4 things are common in our human life and animals. Ouçam com bastante atenção. Existem 4 coisas que são comuns, que são iguais, tanto na vida de um animal quanto na vida de um ser humano. Eating, Comer. sleeping, defending and mating. Então, as 4 coisas em comum: comer, né? Dormir, se acasalar, se reproduzir e se defender. We are human beings. According to our taste of the tongue, we are eating different ways. Nós, como seres humanos, dependendo dos nossos gostos pessoais, a gente também vai se alimentar e vai comer, como os animais. This is true. Não é verdade? You like to eat, what you want to like? Vocês gostam de comer o quê? Pasta, Macarrão? pizza. Pizza? You are eating. Animals, they also eating. Just they don't want to have to cook. Os animais também gostam de comer, eles comem também. A única diferença é que eles não sabem cozinhar. In your house, dog or not? Vocês têm cachorro em casa? Dog is cooking. Seu cachorro cozinha às vezes? Just whatever you are eating, but you get it. Ele come o que quer que você dê para ele, ou o que quer que ele consiga. But you are human being. You are eating according of your taste of the tongue. You are eating. Mas você é um ser humano e você come aquilo que você gosta de comer. I'm not going too much in the deep about this philosophy, science also that. And in our tongue, 6 places are there. And testing different things. Não vou entrar muito profundamente nisso, mas a ciência, né, a biologia e tudo explicam que na nossa língua existem 6 áreas. Cada uma dessas áreas na língua vão saborear, vão provar um gosto diferente, um sabor diferente. But animals, whatever comes, they are eating. Já os animais, o que quer que eles consigam, eles comem. Why you are eating? Just fulfill your stomach. E por que a gente come? Nós comemos apenas para satisfazer nosso estômago. Animals, they also eating, fulfill their stomach. Os animais também, eles comem para ficar de barriga cheia. Sleeping, you are a human being. You also sleep very nice, beautiful, king size bed. Então, a segunda atividade em comum entre os animais e os seres humanos é o que? Dormir. Então, primeiro comer, agora dormir.
Dormir a gente faz também, né? A gente dorme muito bem, numa cama king size, bem confortável, né? But when you deep sleep, and making the snoring, could you remember you are sleeping very nice, beautiful, soft bed, king size bed? Mas olha só, quando a gente dorme profundamente, chega até roncar. Nessa hora, você consegue se lembrar se você está dormindo numa cama bem macia ou onde quer que seja? Você tem essa noção na hora que você está dormindo profundamente? In English word that we call sound sleep. When you sound sleep, that you are not thinking, where are you? Or where are you? Então, But before going to sleep, before going to the bed, they are thinking of a very nice, beautiful, soft bed. então no sono profundo, você não se dá conta onde você está dormindo. Mas antes de dormir, você até pensa, essa cama aqui é dura, é macia, mas quando você está no sono profundo mesmo, você nem percebe. When you completely deep sleep, that time you are not thinking, where are you? Então quando você está no sono bem profundo, você nem se dá conta de onde você está dormindo. Animals, they also sleeping. Os animais também dormem. Eating, sleeping. Defending means quarreling to each other. This is mine, this is yours. A terceira atividade em comum entre os animais e os seres humanos é se defender. Defender é brigar pelo que é seu, isso é meu, isso é seu, essa briga pelo que é seu. Here are some street dogs. Maybe you have noticed some street dogs. Those who are staying in this area, or another area dog will come, that will become very angry. Talvez você já tenha visto algum cachorro de rua, que eles moram numa determinada área, e se um outro cachorro de rua vem de outro local que invadir, o cachorro de rua, para proteger o seu território, fica muito bravo com o cachorro de fora. You notice or not? Já viram isso, briga de cachorro de rua? And 3, 4 dogs also are chasing behind him. And kicked out from his area. They say, this is my area. Don't come again. Então o cachorro de rua fica bravo, latindo para cima do outro cachorro. Vem 3, 10 cachorros até em cima do outro para espantar esse cachorro que está invadindo a área. This area belongs to me. Don't come here again. Então o cachorro pode dizer, essa área aqui é minha, hein? Não ousa voltar aqui não. Fala pro outro cachorro isso. That dog will also go that another area, that area dog also was kicked away. About 5, 10, 100 meters also kicked out. Get out from here. Mas se esse cachorro ousar ir para o território do outro, o cachorro também ele vai ser expulso do território do outro, vai ser mandado embora, o outro vai correr atrás dele por 100 metros até que ele saia daquela área. We are human beings also doing this. Então nós, como seres humanos, também temos esse tipo de territorialismo. Não é verdade? What do you think? I'm Brazilian, this is my country. Por exemplo, a gente pensa assim, eu sou brasileiro, esse é o meu país. I'm Indian, I'm thinking this is my country. E eu penso, eu sou indiano, esse é meu país, a Índia é meu país. Hey, don't come my country. They do not come my country. Então eu penso assim, ei, não vem pro meu país não. E você também não vem pro meu país. Okay, if you come in my country, take visa. So visa and follow these rules. Aí a pessoa diz assim, tá bom, então pode entrar no meu país, mas ó, tem que tirar o visto, tem que seguir várias regras para poder pisar na minha terra. In this way, always defending, quarreling to each other. Então, dessa forma, todos os seres humanos também estão se defendendo, ou brigando uns com os outros. But when you are changed body, now you are saying you are Brazilian. I take birth in India, then you thinking India is my country. Now I take left body and staying here. I'm saying if I take birth in Brazil, I'm saying this is my country, my Brazilian. Look, change. Então, mas olha só, né? Agora a gente pensa isso, mas e na próxima vida? Se eu morro, por exemplo, agora vocês são brasileiros, mas se vocês morrerem na vida seguinte, nascerem como indianos, vocês vão aí pensar que a Índia é o país de vocês. Mas e eu também aqui, sou indiano, tô aqui. E se eu morrer e na vida seguinte eu nascer no Brasil? Já vai mudar minha concepção, eu vou achar que eu sou brasileiro, né? Minha pátria amada. É um milagre, né, isso?
But our spiritual science saying no. Ishavasya sarvedam jatkincha jagati jagat. Tere tapta bhajita ma vritta pasya. Everything belongs to Lord. Mas as nossas escrituras espirituais dizem que, na verdade, não é assim. Não é seu ou meu. Tudo que existe pertence a Deus. But we are not thinking, because our mind is very, what is called, slank, sankirna. Mas a gente não vê essas coisas. A gente não tem essa visão grandiosa de que tudo pertence a Deus. A nossa mente é muito pequena, muito limitada. So for this we can believe this is mine or this is yours. Nossa mente é muito estreita, por isso que a gente pensa, isso é seu, isso é meu. Fica nessa disputa. So for this regard, all we are quarreling with each other. Por isso que a gente fica sempre brigando uns com os outros. Then fourth, Aridra, why mathematics? That is called management of our children, wife, children, husband. What is with children? Same animals, they also same thing, just not other way. Same thing. Então, ó, quarta agora atividade comum entre os seres humanos e animais é se acasalar, né, procriar. Então é igual, tanto um ser humano quanto os animais, eles têm essa atividade de reprodução. Melhor é. Make him better than him. Which better, we said what afternoon discuss, but same thing. Não vou discutir agora quem procria melhor, se são os animais ou os seres humanos, mas que a mesma atividade é. You are better or this is not the same thing always. Não vou falar que se você é melhor, né, faz melhor que o animal, mas é a mesma coisa. And we are giving training our children how we become very to their small babies also. Então a gente educa nossos filhos e os animais também educam os seus filhos, sabia? If you carefully notice, then you can see one cat, sea cat, just leaving the small mouse and keeping in front of her baby and with her eyes giving the training how to catch the mouse. Você pode ver também que até mesmo entre os gatos, né? A gata, ela deixa assim um ratinho na frente dela e ela vai pegar o rato, mas com os olhos ela fica mostrando pro filhotinho dela como caçar o rato. Sometimes we human beings, sometimes we are thinking we are very intelligent. Mas nós, seres humanos, We are very proud somos nós que of our knowledge, proud of our intellect. Nós, seres humanos, temos muito orgulho do nosso conhecimento, orgulho da nossa inteligência. But sometimes you can see some kinds of birds, they also build their nest. Practical their knowledge, they are build their nest also. And one drop of water not coming inside the nest. Mas vocês podem, sabiam que existem pássaros que constroem seus próprios ninhos com uma engenharia tamanha que nem mesmo uma gota de água entra nos ninhos deles? Have you seen the skylark, a small bird? They also make a very nice, beautiful nest. There the nest, the door down, and very easy they can inside, and they also build very nice, beautiful nest. And one drop of water come to enter inside the nest. Mas por exemplo, tem um tipo de pássaro, um pássaro bem pequeno, que ele constrói um ninho. Qual é o nome? Acho que é o João de Barro, não é isso? O nome que é um ninho assim, totalmente hermético, protegido da chuva, que tem entrada para baixo, ele fica ali protegido contra todas as intempéries. This is Brazil, everywhere I have been traveling and looking. Eu vi no Brasil em várias árvores esse tipo de ninho. What is called that? Como é que chama em português? É o João de Barro, né? João de Barro. Ah, sim. And also they not spend any electricity, nothing, they are not paying. Also, very nice, their house, inside the house, complete illuminated, electric, very nice people. E é muito interessante, porque no João de Barro, dentro do ninho, eles fazem uma engenharia tamanha, esses passarinhos, o ninho deles, que dentro do ninho é iluminado. Eles não precisam nem pagar a conta de luz, mas tem até mesmo luz dentro do ninho. Já viram? They bring the, what is called? The fireflies, small one.
they are being and put inside the nest. That inside the nest completely illuminated. Sabe No como é need que... to pay electric bill, nothing. And whole day and night, that inside the nest illuminated. E sabe como esses passarinhos ficam com energia elétrica sem pagar a conta de luz? Eles pegam os vagalumezinhos, botam dentro do ninho, deixam o vagalumezinho lá, e aí, após do vagalume, fica luz o dia inteiro, de dia e de noite, eles não precisam pagar a conta de luz. And what kinds of brain intelligence coming? Então, olha que inteligência, né? Que inteligência aguçada desses passarinhos. And we are human beings, sometimes very proud. Hey, so I am learned scholar, I am engineer, I am doctor. You know, they have also some knowledge. Nós, seres humanos, às vezes somos tão orgulhosos, né? Arrogantes, né? Eu sou muito inteligente, né? Eu sou muito culto, eu sou engenheiro, sou isso, aquilo. Mas olha só os animais, como eles também possuem tanto conhecimento. Just I also compare these four things. The eating, sleeping, defending and maintaining, four things are common in our human life also, animals body, same thing. Então, estou fazendo uma comparação. Qual é a comparação? De mostrar que existem 4 atividades que são comuns tanto à vida animal quanto à vida de um ser humano. Comer, dormir, se acasalar, procriar e se defender. But what is the difference? Human being and animals and birds. Tá, então essas são as coisas em comum entre um animal e um ser humano. Mas o que é que o ser humano tem de diferente de um animal? That is called the spiritual life. And animals, birds, cats, dogs, they never inquire about their spiritual life. They never inquire about their soul. Então, realmente, a única diferença entre um ser humano e um animal é que um ser humano ele vai se perguntar sobre a vida espiritual. Essa é, de fato, a única diferença. Um animal, ele nunca vai parar para pensar quem sou eu, o que é a minha alma, nunca. Já um ser humano, sim. But we are a human being. We can inquire about our spiritual life. Mas, então, nós, como seres humanos, podemos nos perguntar, nos indagar sobre nossa vida espiritual. We are human life. Every life we enjoy all these 3 things. Eating, sleeping, defending, and mating. Four things. Every life we enjoy it. But we never satisfied. E em Yeah. todas... English word that is called the chewing the children. E em todas as nossas outras vidas passadas, nós já fizemos de tudo. Já dormimos, já comemos, já nos defendemos, já nos acasalamos, fizemos tudo, essas mesmas coisas, essas 4 atividades, a gente já fez de tudo nas outras vidas. Mas a gente não alcançou a felicidade permanente, né? O que a gente fez, a gente mastigou o que já foi mastigado. Just you forget of your past life, what you did. O que aconteceu é que vocês agora se esqueceram das suas vidas passadas, se esqueceram do que vocês já fizeram nas outras vidas. This is not your first life or enjoying the sense gratification. Many thousands, millions births you enjoy it, but you never satisfy. Essa não é a primeira vida que vocês estão, né, desfrutando, tendo prazer com seus sentidos nesse mundo. Na verdade, milhares e milhares, milhões e milhões de vidas passaram e vocês fizeram as mesmas coisas. Todas atividades materiais, mas nunca obtiveram a verdadeira felicidade. Every life you did the same thing. Eating, sleeping, defending and mating. Eating, sleeping, defending and mating. Em todas as vidas, vocês só fizeram 4 coisas. Que é o quê? Dormir, comer, procriar e se defender. Foi só isso. Todas as milhões de vidas passadas, só isso. But you never inquire about your spiritual life. Who are you? Mas vocês nunca pararam para se perguntar sobre a vida espiritual. Quem sou eu? So our spiritual science giving this subject, this message. You are not this body. You are eternally subject of Krishna. Jive Sarup Hai Krishna. Então, nossa ciência espiritual vai trazer essa mensagem. Qual a mensagem? A mensagem de que a gente não é esse corpo material. Nós somos o quê? Servos eternos de Deus, de Krishna. So, to practice devotional service to Lord, then you will attain abode of Lord again will not come in this material world. Nós somos essa alma serva eterna de Krishna. E se a gente praticar um serviço devocional, praticar uma vida espiritual, a gente não vai voltar a encarnar nesse mundo e a gente vai para o mundo espiritual. And Bible very clearly these words. If you deeply analyze Bible very clearly says, God created man after his own
verdade, se você estudar a Bíblia profundamente, você vai ver que a mensagem da Bíblia é a mesma mensagem da cultura indiana dos Vedas. A Bíblia diz, Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. That means God created all the human beings, all the animals beings, cats, dogs, insects, but He did not satisfy. But God is thinking, oh, they can't come back to me. For this regard, God finally, He manifests the human being as like Him. Então, o que significa que Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança? Significa que primeiro Deus criou, né, todos os outros seres vivos, as plantas, os animais, mas Deus não estava satisfeito ainda. Por quê? Porque Ele pensou, as almas não vão conseguir me alcançar minha morada espiritual, enquanto elas estiverem encarnadas nessas espécies animais. Então, por isso, Deus depois criou o ser humano como Ele mesmo, com a mesma forma dele. Because only the human body, we can practice the devotional service to Lord. You can think and how to return back to God. Porque apenas no corpo humano a gente pode praticar, o serviço devocional pode praticar uma vida espiritual, pensar em como voltar a Deus e, de fato, fazer uma prática espiritual para alcançar o Senhor Supremo. But Lord, He gives one thing to a human being. There is a special thing that is called discrimination power. Mas tem uma questão, que é o que Deus ele confere a todos os seres humanos, uma discriminação. Todos nós podemos discriminar o que é certo do que é errado. And if we are human, we discriminate what is good and what is bad. We can discriminate. Nós, como seres humanos, podemos ponderar, podemos discriminar o que é bom, o que é ruim. But animals, cats, dogs, they cannot discriminate. Just they always absorb the food. Já os animais, gatos, cachorros, eles não conseguem desse tipo de discriminação. Eles estão sempre absortos nessas quatro atividades. Comer, dormir, se acasalar e se defender. Same place they are eating, at same place they are passing the stool and urine. A gente pode ver isso, por exemplo, um animal. Ele está comendo num local, no mesmo lugar onde ele está comendo, ele também defeca e faz suas necessidades. But we are human beings. We discriminate not. This is a good place or not. Have to look at this place is good or not. Mas nós, como seres humanos, antes de a gente parar em algum lugar, a gente vai olhar bem, esse local aqui é bom, tá limpo. Before sit your chair or bench, you can see this is good or not. Então nós, como seres humanos, antes da gente se sentar numa cadeira, num banco, a gente vai olhar bem. Isso aqui é bom, dá pra sentar, tá limpo. But animals, they cannot do that. But they're eating, sleeping, depending. Mas os animais não Because têm they essa have discriminação. no brain to discrimination power. O cérebro dos animais não tem essa capacidade de discriminação como a dos seres humanos. Então eles não, em qualquer lugar que eles parem, eles vão ali comer, dormir, se acasalar e se defender. So that means I want to establish this philosophy. We are human beings. We have to inquire about our soul. What is the nature of the soul? Why have I come this material world? What is my duty? Então o ponto que eu quero chegar é que nós, como seres humanos, devemos nos perguntar: quem sou eu? Né? Qual é o meu dever? Né? O que eu devo fazer nessa minha vida humana? All you want what things? Vocês todos querem o quê? O que vocês querem? All you want, one thing I tell you, that's your love. Vou falar, todo mundo, vocês todos só querem uma coisa, que é o quê? O amor. Vocês só querem amor. This love, this was very sweet. Amor. Amor é uma palavra tão doce. If anybody just to tell you, I love you, you have to start to dance. Se alguém simplesmente chegar para você e falar assim, te amo, na hora o seu coração vai ficar dançando de felicidade. This is true. Não é verdade? I hate you, I don't like you. If this or you listen, then you will become very upset. Mas, por outro lado, se alguém chegar para você e falar assim, te odeio, não gosto de você, você vai ficar muito triste, muito chateado. English what I want to say? My darling. Como, né, em inglês tem se fala darling, ou então, minha querida, quando a gente trata alguém com carinho, querida, né, você naturalmente fica muito feliz ao ser chamado carinhosamente por alguém. Have you heard anyone who say to you, oh my witch? Então, a gente gosta de ser tratado com carinho, né, querida, né, meu coração e tal. Mas, se alguém chegar pra você, já viu alguém chamar assim, minha bruxa, vem aqui. But when you use this word, what?
my darling. Let me give an example. Particular heart over charity. Because this is the sweet word. Então, se alguém me chama com This is carinho, the word, loving word. uma palavra amorosa, né? Meu amor, minha querida, minha amada, a gente fica muito feliz, né? Diferente se for outras palavras. But we don't know what is the real meaning of love. Mas mesmo assim a gente não sabe qual é o verdadeiro significado do amor. First you were saying, I love you. This is true. Então no começo a gente até diz, te amo, verdade. I have no idea. What experience. But when you are making your boyfriend and girlfriend, that time you are saying, I love you. Então eu não tenho experiência pessoal com essas coisas, mas no começo da relação, você com seu namorado, sua namorada, você diz, né, te amo, meu amor. Sometimes you are not saying this word. Just say, I, then making very nice, beautiful. E às vezes você não precisa nem dizer com palavras que você ama a pessoa. Você bota só eu, um coração bem lindo, você. Writing here. You. I owe you not writing. I, then making very nice, beautiful. Then you. Not why owe you. What do you? Então você vai escrever eu amo você. Você vai escrever ainda abreviado, assim, eu, né? Tipo em inglês, I love you. Então eu boto um lindo coração, bem lindo coração, em vez de escrever você escreve só VC. Sometimes you are still not reading. Sometimes internet, no? This is very easy. You are saying, and I don't know what you say. Flowers. Mas na internet, hoje em dia as pessoas abreviam mais e mais as frases e tal, botando os emojis, emoticons, manda só uma flor, já quer dizer tudo por causa das emojis. They both can understand. Okay. Então com os emojis, né, com os emoticons, todo mundo pode entender aquela linguagem, né? So first you are saying, I love you. Then next day, after a few days, what you say? I hate you. Tá, então no começo do relacionamento é te amo, meu amor. Mas depois de alguns dias, te odeio. Then after 1 year, what you say? I leave you. Aí depois de 1 ano juntos, ó, eu vou embora, eu vou te largar. Then after 1 year saying, I kill you. Depois de mais 1 ano aturando aquela pessoa, eu vou te matar, seu desgraçado. This is the going on love. Não é isso que acontece com o amor nesse mundo? I was in a different in this material world, not perfect love. Então isso acontece porque nesse mundo não existe um amor de verdade. O amor perfeito não existe. That we call only sense gratification. For this regard, our science saying this is Atmendra Vridivancha Tarivalikam Ishendra Vridivancha Taripramanam. What is the definition of love and what is the definition of lust? Na verdade, o amor perfeito não existe nesse mundo porque todo mundo nesse mundo busca apenas a satisfação dos sentidos, dos nossos próprios sentidos. Busca um interesse pessoal. Então, assim, na verdade, a ciência espiritual vai explicar qual é a definição de luxúria e qual é a definição de amor. When we have own sense gratification, that is called lust. Or where only for exclusively pleasure for Lord God Krishna. That is called the perfect love. Tudo que a gente faz, tudo que a gente sente, que na verdade seja para satisfazer os nossos próprios sentidos, da felicidade dos nossos sentidos, isso é luxúria. Mas tudo que a gente faz para satisfazer os desejos de Deus, os sentidos de Deus, aí isso é amor divino, isso é amor. So for this regard, spiritual science discourse these things. If you love to God, then you love to everybody. And if you don't love to God, that means just doing, I love you, I hate you, I kill you. Então por isso que a ciência espiritual vai dizer o seguinte: se você ama Deus, você consegue amar todo mundo. Mas se você não ama Deus, você vai ficar nessa, do um dia eu te amo, no outro dia eu te odeio, depois eu já quero te matar. For this regard, Bible very clearly is God is the embodiment of divine love. Love is God, God is love, God is the embodiment of divine love. Então, Deus é amor, Deus é a personificação do amor divino. Deus é amor e amor é Deus. Why? Because God, He resides in the heart of all the living entities. If you love to God, then you may love to everybody. And if you
don't love to God, you love to others, that means you don't love Him. Deus mora no coração de todos os seres vivos. Por isso que se você amar a Deus, você consegue amar todo mundo. Porque Deus mora no coração de todos os seres vivos. Mas se você não ama Deus, na verdade você não consegue amar de verdade ninguém. So for this regard, same thing, our Bible, Ved, Puran, Upanishad explain, love to God. God is embodiment divine love. Por isso que todas as escrituras espirituais, né, espiritualistas, a Bíblia, os Vedas da Índia, todas elas vão dizer o quê? Que nós devemos amar a Deus. E Deus é a personificação do amor divino. For this regard, we write it. God is good. Por isso que a gente diz que Deus é amor. Eh? E Deus God é is bom. good. You are not saying, I am good. What you write it? God is good. That is G, that is called capital G. Então a gente escreve sempre Deus é bom, né? Então quando a gente escreve Deus também a gente sempre bota com letra maiúscula. Because He is called God. Why? G means genitor. O means operator. Or D means district. Na He is the verdade, supreme genitor, He is supreme operator, and the supreme district. a palavra em inglês para Deus, né, que é God, na verdade é como uma sigla, God, G-O-D, né? Significa que Deus é o gerador supremo, letra G, letra O, operador supremo e D, ele é o destruidor supremo. So, just I also explain this way. If you love to God, then you love to everyone. If you don't love to God, actually not really love to anyone. Então a conclusão que eu estou querendo chegar é o seguinte: se você ama a Deus, você consegue sim amar a todos os seres vivos. Mas se você não ama a Deus, você na verdade não consegue amar de verdade ninguém. If you really love your wife, you really love your husband, if you really love your son's daughter, you have first love to God. That means you love your wife, husband, children too. Então, se você de fato ama a sua mulher, seus filhos, né, o seu marido, você primeiro tem que amar a Deus. E aí sim você vai de fato conseguir amar a sua família. Maybe your question will come, how will I love to God? Mas você pode se perguntar, mas como que eu vou conseguir amar a Deus? I love my wife. My wife very sweet, beautiful. Eu amo minha mulher, né? Minha mulher é uma pessoa tão fofa, tão bela. But you don't know how God is beautiful. Mas você mal sabe como Deus é bonito também. Ele é muito bonito. You cannot imagine the God's beauty. Vocês nem imaginam quão belo é Deus. So if you love to God, then you love to everybody. Then the question is coming, how will I love to God? Então, se vocês amam a Deus, vocês podem amar todo mundo. E surge a pergunta, mas como que eu posso amar a Deus? So for this Lord Chaitanya Mahaprabhu very clearly explained, chant His holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, como desenvolver esse amor por Deus? O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, né, ele vem ensinar como desenvolver o amor por Deus através do cantar dos nomes do próprio Deus, o mantra Hare Krishna. Very simple. And so much happiness coming from it in a court of heart. Então é um método muito simples de se desenvolver o amor, né? É só cantar os nomes de Deus. E você vai sentir naturalmente uma felicidade vir do âmago do seu coração. Just few seconds, you can chant with us, then you will realize. Então a gente pode cantar por alguns segundos juntos, né? E vocês vão poder realizar isso. Because self-realization is the best. Na verdade, a melhor experiência é a experiência pessoal, a experiência prática. A autorrealização é a melhor realização. If you chant holy names, that realization you will forget your body. Né? Se a gente cantar os santos nomes, a gente vai sentir tanta realização, a gente vai esquecer nosso próprio corpo. And you will completely absorbed with the divine love.
E você vai ficar totalmente absorto no amor divino. Yeah? So I request you to chant holy names. Peço a todos que cantem os santos nomes. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Krishna Krishna Hare Hare Bolo Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare Hare Whoa! Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. All you please stand up from your asana and just chant Lord's holy names and you'll be happy. Then they will distribute the prasadam. Então, por gentileza, todos se levantem dos seus assentos para a gente poder cantar um pouco dos nomes, santos nomes de Deus, e depois a gente vai tomar uma rapraçada. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Agora o tempo acabou e eu não quero tomar muito mais tempo de vocês. Porque agora já são 10 horas. Então agora ali no fundo eles vão distribuir a Mahaprasada. Então aqueles que agora quiserem começar a cantar esse Mahamantra Hare Krishna, receber esse mantra de Shila Gurudeva e receber uma japa mala, um rosário sagrado, todos se aproximem por gentileza. Just before leave this hall, please come here just now and take one nice beautiful group photograph. E por gentileza, por favor, antes de vocês irem embora, a gente vai tirar uma foto rápida aqui com todo mundo. Então por gentileza, todo mundo vem pra frente pra gente poder tirar uma foto muito. Por favor, come. Por gentileza.